Bora, minha gente moçoroense, vamos para o segundo episódio do Pode Mais, hoje com o tema extremamente importante, mulher. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mossoró Pode Mais, o podcast da resistência e da liberdade do nosso povo, o podcast da nossa campanha 22. Aqui a gente debate e dialoga sobre os principais temas de interesse da nossa cidade, buscando ideias e soluções para resolver os problemas e melhorar a vida dos moçoroenses. Hoje estamos aqui com Pamela de Soares, terapeuta e analista comportamental. Desde já, muito obrigado pelo convite. Com Candice Costa, arquiteta, muito obrigado por aceitar o convite. E com Zeni Araújo, agente de saúde, também desde já, muito obrigado pelo convite, por aceitar o convite. E vamos conversar sobre os temas mais sensíveis às mulheres. E para conversar com propriedade sobre este assunto, vamos conversar iniciando com Pamela de Soares, com Candice Costa, como já disse, com Zeni. Sejam muito bem-vindas e iniciamos com Pamela de Soares. Pamela, por favor, apresente-se aos moçoroenses. Olá, meu nome é Pamela de Soares, sou terapeuta, analista e trainee comportamental também. E para mim é uma alegria estar aqui no Pode Mais Mulher. Obrigado. Candice Costa, apresente-se. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Candice, sou arquiteta, mãe também, né? E a gente está aqui para debater esses temas que são tão importantes no dia a dia da gente. Zeni. Olá, eu sou Zeni. É um prazer, uma satisfação estar aqui, né, junto com essas mulheradas, com o nosso futuro prefeito de Mossoró e poder contribuir para você que está em casa, trazer algumas informações, algumas orientações e mostrar a solução. Então, é uma satisfação muito grande. Eu sou agente comunitário de saúde, sou mãe, sou amiga, enfim, mulher, tantas qualidades que eu vou parar por aqui, senão não vai ter tempo de explicar o papel de uma mulher na sociedade. Bom, muito obrigado. E vamos ao primeiro tema, estupro. Segundo uma pesquisa do IPEA, o Brasil tem cerca de 822 mil casos de estupro a cada ano. Isso significa 2 estupros a cada minuto, um verdadeiro escândalo. A pesquisa também diz que apenas 8,5% desses crimes são registrados pela polícia e somente 4,2% são registrados no sistema de saúde. Como combater essa coisa abominável que é o estupro? Como podemos fazer a nossa parte aqui em Mossoró? Eu vou começar nesse sentido, horário com Pamela de Soares. Eu acredito que quando a mulher ela sofre o estupro, algo muito forte impede com que ela vá denunciar, e que eu vejo é o julgamento. Nós vivemos em uma sociedade onde o julgamento, a falta de acolhimento é muito grande. Então, às vezes, essa mulher tem medo de ir na delegacia e escutar: ah, mas com que roupa você estava? A culpa foi sua. Por que você não se vestiu mais adequadamente, com a roupa mais longa, né? Então, assim... Há justificativa para o estuprador uma roupa sensual, ele estuprar uma mulher? Não, não há. Até porque a gente sabe que muitas vezes a mulher pode estar vestida da cabeça aos pés e, mesmo assim, ela é vítima de um agressor. Então, eu acho que, na minha forma de ver, a falta de acolhimento e o julgamento são dois grandes... dois grandes empecilhos que fazem com que essas mulheres tenham um receio maior em denunciar. Então, como podemos fazer a nossa parte aqui em Mossoró para podermos reverter esses números que são inconcebíveis numa sociedade em pleno século XXI? Eu acredito que a gente, Genivan, abrindo um espaço de escuta e acolhimento. Eu acredito que seria de fundamental importância um projeto, uma proposta nesse sentido. E não apenas, você foi estuprada, vá na delegacia. Mas sim, venha primeiro
em tal canto, em tal lugar, em uma série de acolhimento, sinta-se temos acolhida. Uma casa de acolhimento, Isso. temos profissionais Isso. capacitados para ouvir essas Isso. mulheres, orientar. Isso, para que ela não vá diretamente para a delegacia e, como vítima, ela seja a culpada. Então, eu acredito que ter um lugar para ela se sentir ouvida, acolhida, até passar um pouco do susto daquele trauma que é o estupro, eu acho que seria de grande valia para a nossa cidade de Mossoró. Eu Você, queria até Candice? acrescentar, Pode ficar à Desculpa. vontade. Não, pode ficar à vontade. ficar à já vontade. começar a trabalhar antes mesmo de que venha acontecer o estupro. Eu, como agente de saúde, eu sou uma porta de informação, eu entro lá. Então, assim, se elas perceberem o risco, que elas já tenham o conhecimento a quem recorrer, nós sabemos, né, que existe o disco denúncia, 180, 190, disque, para que ela já venha, porque ninguém está isento disso, né? Se vier acontecer, ela saber o que deve fazer, quais são os procedimentos. Então, eu acho que é trabalhar com a precaução, acho que é um fator fundamental, sim. E depois de consumar o estupro, né, aí já entra no fator jurídico, né, que já tem que entrar com advogado, infelizmente, porque só ir numa delegacia, muitas das vezes, faz o BO, volta para casa, e o que é que vai encontrar lá? O estuprador, muitas das vezes, porque é um Exato. parente Isso. próximo dentro. Então, eu sou assim de trabalhar muito a precaução, a conscientização, a orientação Familiar, dentro de casa. familiar. E esse eu, enquanto agente de comunicação, eu exerço esse papel com excelência. Porque por muitas vezes acontece ainda criança, né, adolescente, e acontece muito com quem está próximo. E é muito constrangedor, talvez, para uma adulta até chegar na própria delegacia, lidar até, inclusive, com homens, né, que são a grande maioria lá. Não que isso seja o caso. Mas eu acho que uma rede de acolhimento, uma casa de apoio, algo que você consiga dar essa segurança, né? Tipo assim, porque muitas vezes, como o Zeni falou, a vítima, ela tem que voltar para casa. Ela tem que voltar a encontrar com o agressor, né? Então, ela precisa encontrar meios que ela se sinta realmente segura. Acho que é isso. Se sentir segura, tanto de falar, né? De como ela vai agir daqui em diante, depois que eu contei, depois do acontecido, né? Como é que eu volto à minha segurança? Acho Eu que é muito disso. poderia dar até um exemplo. Pode dar exemplo. Hoje, pela manhã, conversando com uma amiga, ela disse assim, olha, Zene, eu fui estrupada com 22 anos de idade. E o estrupador foi um parente meu, um primo, que estava dentro de casa dos meus pais. Quando aconteceu, eu fiquei com medo de denunciar, meu pai não acreditar, tive que me calar e tive que conviver com essas situações. E várias outras vezes ela foi estrupada. E se essa mulher, essa adolescente, essa jovem, né, ela tivesse o conhecimento, saber para onde ir, né, vou denunciar. Aí entra aí a importância depois de acontecer. Denunciou, vão para onde? Voltar? É por isso que não... E essa questão de acreditar tem muito, é muito contundente realmente. Como aconteceu, o fato como aconteceu, as pessoas que estão em volta precisam, tipo assim, de dados, precisam ser convencidos de que aquilo realmente aconteceu. A vítima, ela precisa não só convencer a quem está perto, assim, que realmente aconteceu. Ela precisa realmente, aconteceu. Então, é constrangedor, além de se sentir lesada, descrever ao redor para as pessoas o que aconteceu. Com uma criança, eu acho até bem mais difícil, bem mais complicado. Mas com uma pessoa de 22 anos... 22 anos. Eu acho que essa pessoa, ela deveria... primeiro, a gente tem que solidarizar-se. Mas é importante que um exemplo como esse, que ela possa buscar meios de gravar, de ter provas, até para poder a gente ter um cara desse condenado, independente de ser familiar ou não. Porque se ele faz isso com uma prima, você imagina com outras mulheres. E quantas Então, outras primas não foram vítimas? Exato. Então, assim, com criança a gente até... Mas uma mulher com 22 anos, seria muito interessante a gente ter uma mulher como essa, podendo fazer uma denúncia firme e bem embasada para a gente ver um estuprador desse atrás das grades, pagando pelo seu crime, não trazendo transtornos a outras mulheres. Bom, agora vamos a um outro tema. Violência doméstica. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Data Senado, do Senado Federal,
3 a cada 10 mulheres brasileiras já sofreram violência doméstica provocada por homens. E que, quanto menor a renda, maior a chance da mulher sofrer violência. Como podemos combater essa verdadeira covardia aqui em Mossoró? Eu começo agora o sentido anti-horário. O Zeni Araújo. Eu tenho experiência de tudo, né? Como volto a falar, eu me orgulho da minha profissão porque a gente consegue descobrir, essa é a estatística, né? O que acontece na nossa cidade. Eu acompanho 400 indivíduos. E lá, infelizmente, eu presencio isso também. Estava falando com a colega antes de começar aqui o programa, que tem uma pessoa próxima a mim que sofre isso diariamente. A violência, o quê? Psicológica. Que isso é muito grave. Além de ela, é tão interessante que o agressor tem o poder de colocar a culpa na vítima. E ela diz o quê? Se eu vou fazer o quê? É o comportamento dele, ele é assim. Eu digo, não, ele não é assim. Porque ele só age dessa forma com você. Ele não age com os amigos, não age com o chefe dele. E ela disse, eu vou para onde? E aí, minha dependência financeira? Então, a solução é começar a empreender essas mulheres, trabalhar o psicológico dela, para que ela reconheça que ela é vítima, que ela não veio receber uma culpa que não é dela. O agressor é ele, não ela. Trabalhou o psicológico dela, agora vamos ver aqui, vamos empreender para que ela tenha independência financeira e ter voz, autonomia de sair desse cenário. Aqui tem... E os filhos, a consequência é tão grande porque acaba o quê? Os filhos se tornando exemplos, a tendência é seguir o exemplo do pai e vem traumas. A filha, isso é fato, eu presencio isso. A filha é refém de qualquer relacionamento. Por quê? O que ela aprendeu em casa? Aprendeu uma mãe submissa, uma mãe que sofre essas agressões e acha normal. Não é normal. Tem solução. Denuncie e vamos, prefeito, trabalhar. É interessante que nós saibamos que a intervenção, ela, pelo menos no meu ponto de vista como homem, é até bom porque eu estou aqui na presença de 3 mulheres. Qual é a minha preocupação? Não é em proteger o agressor, mas eu acredito que antes da denúncia vem aquela questão que Pâmela de Soares falou. De repente, a gente precisa ter algum telefone, alguma forma de socorrer a mulher para que ela saiba como tentar sair daquela solução. Porque quando eu digo assim, quando se denuncia, geralmente já vai partir o homem para ir para a Lei Maria da Penha, termina a gente destruindo um lar. Entendeu? Mas, então, eu acho que é mais importante o poder público dar condições. E você falou uma coisa interessante aí, a questão do empreendedorismo. Porque tem um dado aqui que eu citei. Quanto menor a renda, ou seja, muitas vezes é o quê? É o homem sufocado financeiramente, sem muito recurso, a mulher que cuida de tudo, precisando do dinheiro que ela precisa manter, isso termina gerando atrito. Então, eu acho que uma das soluções você já deu aí. Empreendedorismo. E eu vi isso dentro da minha casa. Minha mãe, papai ganhava muito pouco e mamãe fazia algo para ajudar papai. Depois ela estendeu isso através de uma ação social, começou a construir uma casinha atrás da casa dela e a ensinar corte e costura, Sim. bordado, pintura, crochê, para que as mulheres tivessem também uma fonte de renda para ajudar os seus maridos. Sim. Então, eu queria agora... você já deu aí um empreendedorismo. Eu queria... Não é à toa que a gente tem tantas mulheres artesãs usando do artesanato como uma fonte de renda, mesmo que não seja o sustento principal da casa, mas ainda é um suspiro, ainda é um alívio aí, né? E ela talvez comece a ter voz ou ter o pensamento, abre a visão de que ela pode realmente buscar mais. E é nesse sentido aí de empreender. Eu acho que está estritamente ligado à questão da dependência financeira com a violência doméstica. Quando a gente sai para o mercado do trabalho, quando a gente entende que a gente tem uma força, que a gente pode ter independência, né? Especialmente se essa mulher é mãe, especialmente se isso está ligado a criar um filho, a manter um filho dentro de casa. Então, a mulher como mãe, ela abdica muito pelo filho, né? Sim.
E muitas vezes ela aguenta de uma violência doméstica por conta da família. Para manter a Para família. manter a família. E até calada, para que aquele filho, ele não veja aquele pai ou ele não cresça com um outro trauma, Com sabe? certeza. Até calada. Então, tem a ver realmente... Uma grandeza da mulher mãe, né? Exato. Tentando suportar aquilo. E, mais uma vez, a gente é contra, que a gente quer que o poder público, como já foi muito bem dito aqui por Pâmela, tenha um mecanismo de tentar ouvir, amparar essa mulher, porque a função principal é parar a violência e a secundária é manter a família unida. Porque se duas pessoas, se um dia se amaram para fazer um filho, a gente tem que fazer de tudo para que uma crise financeira não venham a separar, não venham ser o motivo de causar violência doméstica e finalizar uma família. Genivan, você falou assim, que a crise financeira, eu concordo, que realmente a crise financeira não seja um fator de separar a família. Até porque meus princípios, meus valores defendem o casamento para sempre. Agora, porém, quando tem agressões, eu já não digo mesmo. Porque isso está existe colocando mais de um tipo de violência, né? E para A mim... agressão física realmente já Mas a minha pior, eu acho que é a psicológica. Pâmela, eu acho que deve falar com mais propriedade. Exato, que a gente. Dentro da violência doméstica, tem uma violência que é muito, muito torturante, que é a violência psicológica. Né? E por que a mulher se submete a um relacionamento? Porque que ela gosta de apanhar? Por que ela é... Como é que fala? Igual a mulher de bandido, né? Gosta de... Ela é masoquista? Não, gente. E isso são coisas que a gente olha lá atrás, na infância. É como o Zeni falou. Se tem uma casa onde um filho, ele vê como um modelo, um referencial, o seu pai batendo na mãe, isso ele vai levar para a vida. Já serve lá para frente. Então, quando ele for adulto, entrar no relacionamento, aquilo para mim era normal. O filho homem vai achar normal bater e a filha mulher vai achar normal. Isso. Então, percebe, Genivan, que isso é um Geração. ciclo. Então, assim, quando a gente fala em violência doméstica, eu vejo muito que se fala no final dessa ponta e não se pega o início disso. Sim. Onde é que isso começa? A gente só vê leis para punir o agressor, mas a gente não vê ações para trabalhar o psicológico da mulher, para que ela entenda, como as meninas bem falaram, se eu permanecer no relacionamento aqui violento, seja com qual tipo de violência for, eu não estarei fazendo mal apenas para mim, a mim. Eu estarei fazendo mal para os meus filhos, que seguirão esse referencial, seguirão esse modelo, e esse ciclo ele só tem a se repetir por anos e anos. Então, eu acredito que não adianta olhar só essa ponta. A gente tem que olhar o início. É no início, é na base, é na infância que tudo acontece. E essa mulher, ela aguenta ficar porque muitas vezes tem a síndrome da salvadora. Eu tenho que dar conta dos meus filhos, de mim, eu vou dar conta. Então, a mulher se coloca num papel de eu tenho que salvar a minha família. Né? Como a gente bem fala, se eu casei, é para ser para sempre. Então, eu carrego esse fardo, a mulher carrega um fardo de ter que se salvar, ter que salvar tudo. E por ter essa síndrome da salvadora que a gente fala, ela aguenta. Ou, de repente, tem o pensamento de que, não, ele vai mudar. Ele só me bateu hoje, ele vai mudar. E aí o cérebro ele funciona como um sistema de recompensa. Né? Ele me bateu hoje, mas amanhã ele vem, meu amor, desculpa, pega aqui um chocolate e uma flor. E já recompensou a violência que ela viveu. Então, eu acredito que aqui na nossa cidade, seria de muita valia, Genivan, nós termos também um projeto para tratar essas mulheres psicologicamente, e não apenas a gente olhar só para a ponta do agressor. E assim, eu digo muito que, como também sou da área da saúde, tratar a doença, quando ela está instalada, é mais difícil e mais caro. Eu acredito que o poder público ele precisa ter a capacidade de tratar preventivamente. Isso. Volto a dizer, é preciso, primeiro, que nas escolas, isso, como você falou, a gente eduque as crianças que isso não é o correto e tal, mas é preciso que o poder público tenha um canal de escuta dessas isso, mulheres. Sim. E digo mais, para mim, violência é violência. Sim. É preciso que haja uma antecipação a um processo.
Claro que começa com a psicológica, geralmente. É. É preciso ter um canal de escuta dessas mulheres para que não chegue às vias de fato. Por quê? Isso. Porque geralmente, quando chega às vias de fato, não há mais condição de conviver no mesmo lar. E muitas vezes, para onde é que essas mulheres vão? Elas vão fazer a denúncia, quando voltam, elas vão ter que conviver com o Isso. agressor. Exatamente. Então, é preciso, por isso que eu digo, trabalhar preventivamente. E eu digo muito, a questão que falaram aqui do empreendedorismo, porque o dado é muito claro aqui que diz quanto menor a renda, mais. Então, a gente sabe que é o aperreio do dia a dia. Não justifica, mas são dados estatísticos. E nós não podemos ir contra dados estatísticos. A gente precisa ver os dados estatísticos para que a gente possa fazer políticas públicas que evitem que famílias se destruam por conta da condição financeira. Eu digo muito, se o amor acabou, que é normal, fica o respeito. Eu conheço vários casais que são amigos e conheço vários casais que não querem nem se ver. Mas o ideal é que se acabou o amor, se acabou a atração física, que pelo menos fique o respeito. Vocês ainda gostariam de colocar alguma coisa sobre esse tema ou posso passar para o próximo? Só falando, né, o contato para denúncia, o disco denúncia, 180. Sofreu alguma agressão, se sente agredido, 180 e 190. E tem uma delegacia de plantão. Né, Alguma de vocês conhece alguma casa de acolhimento em Mossoró? Mulheres de violência? Ia entrar nisso agora. Alguma de vocês sabe dizer se existe alguma casa de acolhimento de mulheres vítimas da violência aqui em Mossoró? Violência doméstica? Eu não sei, desconheço. mas gostaria de saber, até para que a gente tenha esse respaldo, né? De saber onde procurar ou orientar. Vocês vejam quão grave é isso. Nós estamos diante de 3 mulheres de profissões distintas, né, de localizações diferentes e não sabem. Se existe, já mostra um erro, uma deficiência por parte do governo municipal, da prefeitura, em informar, em publicizar isso, pois isso é extremamente importante. Inclusive, isso, eu não tenho dúvida, pode ser motivo de evitar esses altos índices de feminicídio no Brasil. Sim. Porque se a mulher sabe onde pode procurar ajuda, ela pode sair de perto do agressor, quiçá do provável assassino. Então, realmente é muito grave isso. Vamos agora, então, o próximo tema. É a questão das creches. Sem creche, as mulheres não têm como deixar seus filhos para poderem trabalhar, o que acaba prejudicando ou até mesmo inviabilizando a vida profissional delas. Aqui mesmo em Mossoró, 511 crianças estão sem acesso à creche, ou seja, estão numa fila de espera por uma vaga numa creche. Qual a sua opinião sobre esse descaso do atual prefeito com as nossas crianças e com as mulheres, mãe dessas crianças? Bom, eu tenho por experiência própria, né? Eu tenho um bebê de 1 ano e no começo do ano eu tentei matriculá-lo na creche lá perto lá de casa, no Planalto, e só abriram 2 vagas. E aí o que aconteceu? Isso que Genivan acabou de falar. Eu fiquei sem poder exercer o meu lado profissional e acabei ficando somente nas 2 funções, né? Que nós mulheres temos várias, mas eu fiquei só em 2, dona de casa e mãe. E parei de trabalhar, fiquei dependendo financeiramente do meu marido, né? E é algo assim lamentável, porque a gente sabe que a mulher, para ela se sentir bem emocionalmente, ela tem que estar desempenhando todas essas funções: mãe, mulher, filha e esposa. E eu não estava. E isso, se eu não tivesse, né, uma cabeça muito boa, eu teria pirado, digamos assim. Porque imagina você se sentir travada, querendo trabalhar, querendo ajudar as pessoas e você não poder porque não tem com quem deixar seu filho. Não tem uma vaga numa creche para seu filho estudar. Então, assim, esse período do primeiro ano da vida do meu filho foi bem complicado emocionalmente para mim. De repente, você de terapeuta ia passar a ser paciente. Paciente, justamente. E aí
aí eu só não passei porque eu respirava, né? E fazia alguns exercícios que eu passo para as minhas pacientes. E aí foi como eu consegui me manter. E agora, ele fez 1 aninho agora, no final, em julho, e aí eu consegui colocá-lo. Mas foi numa creche privada. E Pamela, você acha, sem querer saber valores, para não... uma família tradicional, de pessoas humildes, que ganham salário mínimo, teria condição de pagar essa creche que você está tendo condição de pagar para seu filho? Eu acho um pouco difícil. Difícil, né? A creche a creche do bem, meio horário, está R$360. Meio horário. Meio horário. Então, você imagina para quem precisa deixar um filho integral. E na creche pública, nesse caso concreto seu, você lembra quantas pessoas, além de você, ficaram sem conseguir colocar a criança na creche? Eu não tenho esse dado, Genivan, porque como é feita a matrícula online, agora tudo é pelo sistema, não tem como saber assim... No sistema não ficava dizendo qual era a sua posição, não? Não. Isso aí é uma coisa que era interessante, mais transparência, né? No sistema, de repente abriu, de repente acabou as 2 vagas. Porque 2 vagas. Ou seja, se esse número aqui de 511 crianças, significa que são realmente pessoas que não conseguiram colocar, às vezes se sacrificar, como você e seu esposo se sacrificaram para pagar uma privada, mas sim são 511 crianças que estão lá, talvez 511 mães sem trabalhar, dependendo financeiramente do esposo, que pode, de repente, entrar naqueles índices vergonhosos de violência doméstica. Vejam, pessoal, a gravidade do poder público de não dar as condições mínimas à população moçoroense. E só um detalhe, Genivan, só para completar mais, assim, quando eu estava fazendo meu acompanhamento, eu fiz lá no postinho do Planalto. Então, acredito que era eu e mais umas 10 a 15 mulheres grávidas. Então, em um bairro, ter 10 a 15 mulheres grávidas, todas deram à luz praticamente no mesmo tempo. E na creche só abre vaga para 2. Então, assim, a conta não fecha. Mais grave ainda, porque o poder público tinha um número. Justamente. Fazia o acompanhamento, tinha que se precaver. Justamente. Né? Então, a conta não fecha. É muito número de mulher grávida, muitas crianças para pouca oferta de vaga. Isso aí, o desemprego aumenta, né? Como você estava falando. Certeza. São 511 mães desempregadas que poderiam estar empregadas se tivesse a oportunidade de colocar o teu filho numa creche. Não é isso? Que estão aptas a desenvolver também outros problemas como esses que nós conversamos, né? Dentro de casa. Da dependência financeira, emocional, enfim, violência doméstica e tudo mais. E o filho presenciando tudo porque não tem uma vaga na creche. Então, é todo um sistema que se alimenta ali, né? Algo bem complexo. O que eu acho grave nisso tudo é porque é justamente um momento extremamente delicado para a mãe, como você disse, né? Nós que somos da área de saúde sabemos toda uma descarga hormonal ali da mulher, né? E a gente saber que estamos falando da segunda cidade do estado com um orçamento de 1,1 bilhão, onde se gasta quase 40 milhões numa festa de menos de 30 dias. E nós não temos creche, que é o básico. Eu digo muito, saúde, educação, isso tudo é essencial. E é preciso gastar mais energia e mais recursos no essencial. Porque se nós, do início aí, não conseguirmos amparar a mulher, a mãe, aí, amigo, o resto é uma série, é uma consequência de vários problemas. Né, de problemas que aí fica tudo mais difícil da sociedade, em especial do poder público, interferir. Mais alguma de vocês tiveram esse problema que Pamela teve? Totalmente. Você tem uma das pautas que, assim, eu sou veemente a favor de que a gente trabalhe realmente com política pública de incentivo, de apoio, né? De investimento, principalmente, falando em creche, é essa pauta da creche. Eu, como mãe, sou mãe de um filho de 6 anos hoje, mas assim como Pamela, especialmente nesse desmame do filho e da mãe para ela iniciar no mercado de trabalho, é um período muito sofrido. Tanto financeiramente quanto psicologicamente. A gente precisa entrar no mercado de trabalho por uma questão financeira e por uma questão psicológica. A mulher ela precisa se sentir útil, assim como o ser humano, em todas as esferas, né? E não seria diferente do trabalho.
E a gente precisa sentir a segurança de colocar o nosso filho, de que ele vai estar em segurança também enquanto a gente está trabalhando. Além disso, além de precisar sair para o trabalho, a gente precisa passar o dia no trabalho segura de que o nosso filho estará seguro também. Isso aí é importantíssimo. Já gente- evita um Com estudo aí. certeza. Então, assim, quando eu precisei pensar, né, assim, a gente, na verdade, eu saí da faculdade e já fui ser mãe, né? Eu saí da faculdade grávida, então a gente gera toda uma questão psicológica porque eu pensava, eu já via todos os meus colegas formados trabalhando e eu só pensava em trabalhar. A gente se arrepende depois que o filho cresce porque a gente acha que curtiu pouco, né? Aproveitou pouco, mas assim, é o que acontece, a gente precisa se sentir útil. E aí a gente precisa do apoio. Onde é que eu vou colocar o meu filho? A gente sai procurando, inclusive na época, a dona da creche que eu coloquei o meu filho, que era particular, né? Porque eu precisava de um apoio. A gente precisa saber até que é uma coisa de qualidade, né? Que tem uma atenção, que eu posso monitorar por uma câmera, algo desse tipo. A gente precisa certificar disso também. E além do investimento ser alto, né? Porque a gente não vê uma política pública como essa, uma creche no município que dê esse apoio para a gente, né? A gente precisa certificar dessa segurança. Aí é que está. Onde estão as creches de Mossoró? Né? Mas vocês Onde está podem esse ter apoio? E as certeza- qualidades, né, das creches. se E a tem. qualidade disso. O ensino integral também, porque se uma mãe sai para o CLT, ela tem que passar pelo menos 8 horas de um trabalho. Ela tem que passar pelo menos 8 horas de um trabalho, porque se ela paga uma creche para ficar pela manhã e ela tem que pagar, de repente, uma pessoa para ficar durante a tarde. Então, para onde vai esse salário? Será que Aí ela pensa, será que está compensando realmente eu trabalhar para deixar o meu filho numa creche e bancar uma pessoa também? Porque não tem uma creche integral, tá entendendo? São vários viés para essa conversa. E Mas quando você- a mãe é uma mãe solteira, que tem que exercer o papel, o provedor, Especialmente e principalmente né? nesse sentido. Nesse sentido. Aí, fazendo os cálculos aqui, Genivan, eu acredito que um salário mínimo, uma pessoa que ganha um salário mínimo, uma mãe que ganha um salário mínimo, não dá para colocar numa creche privada. E aí, Já foi dado aqui um exemplo. Pamela? Pâmela de meio. Então você vai ter que 300 e pouco. opinar, O né? integral seria 600 e pouco, ou seja, isso. mais da metade de um salário mínimo. Totalmente inviável para né, para a média das famílias, né, moçoroenses. Mas eu quero deixar claro para vocês que nós do PL iremos, com certeza, envidar todos os nossos esforços para que esses vergonhosos números de 511 crianças fora de uma creche, eles sejam zerados. Porque é isso que nós precisamos. É apresentar à sociedade que há condições de darmos mais dignidade a essas mães, a essas famílias. Então, eu não tenho dúvida que no governo nosso, do PL, nós iremos fazer creche suficiente para que nós possamos diminuir esses números vergonhosos e que possamos, resolvendo esse problema, também atacar 2 outros problemas, como a violência doméstica e o feminicídio. Bom, meninas, eu queria dizer que estamos caminhando para o final, agradecer a vocês, se tiverem mais alguma coisa a dizer, senão fiquei lisonjeado em ter 3 figuras aqui de segmentos diferentes e que foi ótimo o bate-papo. Eu quero só parabenizar, Genivan, ao bate-papo e dizer que esperamos de verdade que você consiga chegar lá. E vai ser de uma força enorme para a saúde mental das nossas mulheres moçoroenses, porque a gente sabe que se um filho não está na creche, a gente se sente incompetente, a gente se sente uma profissional frustrada, a gente não se sente uma mulher completa. E aí tudo desanda, tudo dentro de casa desanda, até o relacionamento com o nosso parceiro, porque a gente fica muito irritada, altera o humor, altera tudo e o relacionamento, ele sofre também. Então, assim, você veja que é toda uma dinâmica que se... É uma cadeia. É uma né? cadeia, né? Então, assim, a mulher, ela precisa desse suporte para que ela esteja bem, tanto financeiramente como psicologicamente. Então, aumentar o número de vagas na creche será, assim, de grande valia para que a gente se sinta útil e que a gente possa crescer e agregar, contribuir como mulheres, como profissionais na nossa cidade. Tranquilo.
Obrigada pelo convite, pela oportunidade, foi ótimo conversar aqui. São temas que afligem a gente diariamente, né? Eu espero também, vai dar certo. Estamos aqui torcendo, trabalhando. E para sanar isso daí falou em creche, a gente, né? Porque assim, mexeu na maternidade, a maternidade ela afeta a mulher psicologicamente, desde o início, ela afeta a família como um todo, financeiramente, enfim, e vários outros problemas. E aí, esse é um apelo de verdade. Mexeu na creche, mexeu comigo. Assim, As mães ficam a sensíveis. gente precisa entender e saber que os nossos filhos estão em segurança para que a gente possa exercer outras funções na sociedade. Isso. Eu quero parabenizar a Genivan, né, por ele estar com esse olhar voltado para a mulher. E eu sei que no governo Genivan vai ser diferente, pois ele ele buscou dados e viu que precisa se mudar. Então, ele já está com a solução, principalmente assim, Genivan, empreender essas mulheres, estar com o olhar na creche, né? Fazendo tudo isso, Genivan, você vai contribuir para evitar os estupros, para evitar as violências domésticas, as agressões domésticas. Então, parabéns. Antes mesmo de você chegar lá, você já está com o olhar bem na frente, coisa que o governo atual não teve esse olhar para nós, mulheres. E eu tenho certeza, você, mulher moçoroense, vai estar feliz como eu com o governo de Genivan. Bom, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, fez engrandecer aqui o debate, nos trouxeram dados muito importantes e quero deixar o convite já para o próximo capítulo do Mossoró Pode Mais.